Recentemente, eu revisitei o Gears of War Ultimate Edition, jogo lançado em 2015 que foi um remaster muito bem feito do primeiro Gears of War de 2006. Na época, em 2015, eu já tinha me impressionado pelo jogo, além que eu já era fã da franquia. Mas revisitando agora o Gears Ultimate Edition no Xbox Series S com FPS Boost, eu percebi como o primeiro título da franquia foi um jogo bem avançado para a época, onde ele está dividido em várias camadas que explicam por que o jogo foi bem espetacular. Indo para a primeira camada, temos a questão técnica. Mesmo a versão de Xbox 360 lá em 2006, Gears of War foi um jogo muito avançado para a época e uma vitrine da Unreal Engine, o motor gráfico da Epic Games, que hoje em dia é um dos mais importantes de toda a indústria de games. Na época, em um podcast do Major Nelson, ele conversou com Mark Rein da Epic Games, onde foi dito que a desenvolvedora fez a Microsoft gastar $1 bilhão a mais na produção do Xbox 360, convencendo de que o console deveria vir com 512 MB de RAM, ao invés do 256 MB que era o plano original. Foi dito, abre aspas, percebemos que 512 MB de RAM era muito mais importante, porque de outra forma, você não pode chegar a esse nível gráfico se tiver que escrever seu programa e fazer o visual em 256 MB, disse ele. E o produtor continuou, estávamos na Game Developers Conference há 2 anos, naquela época em 2006, e recebemos um telefonema do chefe de finanças da Microsoft Game Studios, e ele disse, eu quero que você saiba que você me custou $1 bilhão. E eu disse, fizemos um favor a 1 bilhão de jogadores, fecha aspas. E Gears of War 1 não decepcionou no quesito técnico. O jogo tinha um visual bem avançado para a época. Para muitos, era um jogo que você olhava e pensava, isso não pode rodar em um PlayStation 2 ou primeiro Xbox. Era algo que em 2006 você só conseguiria acessar em um hardware de nova geração, que naquela época era o Xbox 360. A gameplay também foi muito impactante para a época. Em entrevista ao Ars Technica, Lucas Pope, que é um produtor de games e trabalhou na Naughty Dog durante o lançamento do primeiro Uncharted, deu declarações que demonstram a importância de Gears 1. Ele disse, Uncharted 1 foi anunciado e depois Gears of War chegou, e o Gears inventou os jogos de tiros na terceira pessoa modernos. Uncharted tinha originalmente um sistema de controles parecido com Tomb Raider, mas de repente o Gears saiu e mostrou-lhes como é que se fazia. Por isso mudamos tudo 6 meses antes do lançamento, fecha aspas. Ou seja, foram feitas alterações na perspectiva da câmera, nos controles e também no movimento do personagem principal de Uncharted, o que afastou ele da perspectiva clássica do Tomb Raider, que acabou virando algo mais próximo de Gears of War. E como disse o Lucas Pope, o Gears meio que inventou esses jogos de tiro em terceira pessoa modernos, né? Vale salientar que o Gears Ultimate Edition apenas mudou texturas e refez algumas cenas, assim como adicionou no Xbox um capítulo que na época estava só no PC. De um lado seria legal ter modernizado a gameplay, mas do outro fica interessante pensar como mesmo 19 anos após o lançamento, Gears of War 1 ainda continua tendo uma jogabilidade extremamente jogável. Muitos jogos que foram lançados entre 2005 e 2006 já são praticamente injogáveis nos dias atuais, mas Gears trouxe câmeras, movimentações e um sistema de cover tão avançados que até hoje é jogável, e nem parece que já vai completar 20 anos. Até dá para dizer que os personagens são muito pesados e a forma como eles correm agachados já está estranho hoje em dia, mas no geral, acho que ainda funciona muito bem para um jogo de 19 anos. Ou seja, Gears 1 foi importante para o desenvolvimento do Xbox, também ajudou a moldar os jogos de tiro em terceira pessoa modernos. Foi uma vitrine da Unreal Engine, que hoje é um dos motores gráficos mais importantes do mercado, e até hoje tem uma jogabilidade jogável, mesmo tendo quase 20 anos, o que é bem impressionante. Só uma observação é que quando zerei Gears Ultimate Edition em co-op no início de 2025, o modo co-op estava com problemas no FPS Boost para o segundo jogador. Toda vez que reiniciava o checkpoint ou depois de uma cutscene, o jogo ficava em 30 FPS, só voltando para 60 ao reiniciar o checkpoint. Gears of War 1 de 2006 também tem FPS Boost para 60 FPS nos Xbox Series, mas com o gráfico da retrocompatibilidade do Xbox 360. Não testei o co-op ou servidores dele em 2025, por mais que eu tenha jogado o game no Xbox 360. A segunda camada é o universo de Gears of War, o planeta Sera.
Apesar de ser um shooter focado na ação e com muito tiroteio, Gears of War tem uma história muito densa, onde na verdade o game até tem bons elementos de jogos cinematográficos, como um HUD bem limpo, e durante a campanha os personagens sempre estão conversando entre si, algo que deixa os personagens bem humanizados e com um bom desenvolvimento. É até impressionante revisitar o Gears 1 ou Ultimate Edition e prestar atenção como os personagens sempre estão conversando entre si. Eles não falam só nas cutscenes. Então, isso acabou virando algo característico da franquia. Apesar de ter muita ação, Gears tem elementos cinematográficos e de uma história densa, tendo um universo bem interessante. Dentro da lore de Gears, já vamos mais profundo dentro desse iceberg, pois além de tudo isso que eu disse, os primeiros Gears têm um tom bem mais melancólico, tanto que a música tema do primeiro jogo é Mad World, que é uma música mais melancólica. De acordo com Cliff Bleszinski, criador da saga, isso acontece pois a inspiração para o primeiro jogo veio da falha do seu primeiro casamento. Além disso, a música tema do período em que ele estava superando o divórcio foi Mad World. Ainda relacionado a isso, a foto de Dom e Maria que vinha na edição especial de Gears of War 2 foi desenhada pela namorada de Bleszinski na época, algo que ele disse em entrevista à IGN. Se liga nesse trechinho e perceba como o jogo tem um tom mais pesado. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Voltando para a lore de Gears, como eu disse anteriormente, a franquia acompanha humanos que estão lutando contra uma raça subterrânea chamada Locuste no planeta Sera. Com isso, muitos até hoje em dia pensam que a história é sobre a humanidade da Terra que colonizou o planeta Sera e agora está vivendo lá, sendo que isso está totalmente errado. Na lore, os humanos de Gears nasceram no planeta Sera e são naturais de lá. Na verdade, a história é uma alegoria sobre a nossa humanidade, onde a lore é uma alegoria da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, também sendo uma alegoria sobre a corrida espacial. Já a tortura que os Locustes fazem em Gears of War é uma cutucada velada sobre a prisão de Guantánamo. A cena de Maria em Gears 2 foi uma declaração pessoal de Bleszinski em relação ao caso Terry Schiavo. Schiavo foi uma mulher em estado vegetativo irreversível, cujo marido e responsável legal decidiu que ela não gostaria de ter sua vida prolongada por meio de aparelhos. O caso se sucedeu de 1990 a 2005. Com várias disputas legais, pois a família de Schiavo era contra o desligamento dos aparelhos. A cena de Maria foi a maneira de Bleszinski mostrar sua crença no direito à morte. Ou seja, a história é uma alegoria de guerras e conceitos filosóficos de uma humanidade paralela, que por questões óbvias não é de nosso mesmo planeta. Gears 4 deixa isso ainda mais óbvio quando mostra que naquele planeta de Sera já existiram no caso, até reis e feiticeiros de milhões ou milhares de anos atrás. Se liga. Essas catacumbas devem ter centenas de anos. Talvez 700, 800 anos. Então, todos que enterraram aqui embaixo, quem eram eles? Guerreiros, reis, magos. Não vai me deixar esquecer disso, né? Não vai rolar. Então é isso aí, galera. Esse foi o iceberg de hoje. Também vale mencionar que Gears 1 foi um sucesso comercial, onde o multiplayer do jogo superou Halo 2 na Xbox Live. Uma marca impressionante, já que Halo 2 foi um marco para a divisão Xbox em relação ao conteúdo online. O multiplayer de Gears era dividido em arenas de 4 jogadores versus 4. E aí,
Gears foi um sucesso comercial também e elevou ainda mais o multiplayer da franquia. É isso aí, galera. Valeu! E não esqueça de curtir e compartilhar aqui a Conexão Game Brasil e fazer a inscrição, por favor, se você curtiu e se você achou esse vídeo de qualidade. É isso aí, valeu!